Olá, pessoal! Assista agora a mais um programa do Game Talk com Márcio Miceli. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações. Se você gostou do programa, deixe o seu like. Agradecemos o seu incentivo. E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Voltamos com uma resenha da Game Talk para vocês. Mais uma resenha home office, né? Depois de um tempo aí, um tempinho longe, nós voltamos aí no meio de semana, né? Após a conclusão da 32ª rodada do Brasileiro, que foi desmembrada ali em vários dias por conta da decisão da Copa do Brasil. E hoje a gente volta para quê? Para principalmente parabenizar o Mengão. É isso mesmo. Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil. É isso mesmo. O Flamengo, hein? O Flamengo fez um belo jogo hoje, né? Jogou com a cabeça, né? Uma estratégia muito bem montada ali pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz que começou com o pé direito aí a sua carreira como treinador, né, do time principal. Já era um pedido aí, acho que dos atletas. Deu liga, deu certo desde que ele assumiu. O Flamengo perdeu apenas um jogo, que foi aquele clássico ali com o Fluminense, né? Logo após a última data FIFA, o Flamengo com uns 3 ou 4 jogadores ali que acabaram não jogando, né? E foi o único jogo que o Flamengo perdeu com o Felipe Luiz. Só que ele já fez aí na Copa do Brasil. Ele pegou o Flamengo aí na semifinal, fez 2 jogos com o Corinthians, mais difíceis até, né? Ganhou no Maracanã por 1-0, empatou lá em São Paulo em 0-0, mas jogou com um jogador a menos quase o jogo inteiro, porque o Bruno Henrique foi expulso logo no início do primeiro tempo. E contra o Atlético Mineiro não deu a menor chance para o Galo. Venceu por 3-1 no Maracanã, amassou o Galo. Poderia ter sido até por 3-0, mas o Galo acabou fazendo um golzinho ali no final do jogo, que acabou dando aquela sobrevida, né, para o time do Atlético tentar alguma coisa aí na Arena MRV. E assim, foi um jogo igual, né, pessoal? O Flamengo até começou bem, perdendo até mais chances que o Atlético, né? Mas o Atlético, principalmente ali com o Hulk que é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, alto nível. O Hulk tentou de tudo, fora da área, chute, né? De falta, aquela potência lá do chute. O Atlético perdeu alguns gols também ali no primeiro tempo. O Rossi foi muito bem, mas o Everson também foi bem. Então foi um jogo igual ali no primeiro tempo, né? O Flamengo começou um pouquinho melhor, depois o Atlético dominou, mas no contra-ataque o Flamengo era sempre perigoso, até porque o Atlético Mineiro, né, tinha que correr atrás ali do resultado, tinha que ir para cima, né? E aí o Flamengo, que tem um grande time, um grande elenco, soube aproveitar bem. Não conseguiu fazer o gol, mas teve alguma chance ali no primeiro tempo. E aí veio o segundo tempo, né? E o jogo continuou igual, a feição até para o Flamengo, né? Porque o Atlético tinha menos tempo para correr atrás ali do resultado, né? E o Atlético começou a partir para cima do Flamengo, perdeu algumas chances de gol, mas os contra-ataques do Flamengo eram quase sempre mortais, né? Só não eram porque os gols não saíam, mas faltou ali, eu diria, um pouquinho de capricho dos atacantes. Bruno Henrique perdeu algumas chances, o Arrascaeta perdeu também. Gabigol não, dessa vez o Gabigol, diferentemente ali do Maracanã, né, que ele fez os 2 gols, foi mais uma vez decisivo, sem dúvida. Gabigol que é um jogador de alto nível, né, grande, pode ser polêmico, pode ser marrento, né, para alguns, mas é um jogador que decide, já decidiu aí 2 Libertadores para o Flamengo,
a Copa do Brasil desse ano também, e ele que vinha de um ano bem ruim, né, bem abaixo, nem sombra daquele jogador que foi até 2021, né? Em 2022 ele começou a ter uma leve queda, mas ainda fazia diferença. Ano passado foi para esquecer, né? E, enfim, todo o Flamengo, mas principalmente ele, que era o grande cara ali, não foi bem e acabou sendo, né, suprimido ali pelo Pedro, que é um outro grande jogador, né, de alto nível também. E agora que ele voltou a ter chance com o Felipe Luiz, né, já que o Tite pouco deu chance pro Gabigol, né, não, eles não tinham ali uma relação boa, né. Aliás, pelo que eu, né, entendi, acho que o Tite não tinha uma relação boa com boa parte do elenco, porque em dado momento aí da temporada o Flamengo caiu muito de produção, né, não só no Campeonato Brasileiro, né, perdeu pontos muito importantes aí contra times que estão lá embaixo, né, Juventude, Cuiabá, né, o Flamengo perdeu pontos para esses times aí. E na Libertadores foi mais um fiasco, assim como em 2023, que o Flamengo já não tinha feito uma boa Libertadores, né? Tinha se classificado em segundo lugar. Esse ano também se classificou em segundo, num grupo que tinha Bolívar, Milionários e o Palestino ali do Chile, quer dizer, um grupo bem fraco. O Flamengo foi segundo, passou ali pelo Bolívar no limite, né? E depois contra o Peñarol foi aquele fiasco, assim como foi o fiasco diante do Olímpia ano passado. E olha que o Olímpia e o Peñarol são times muito inferiores ao Flamengo. Bem piores. Tanto piores que o Olímpia e o Peñarol, depois que passaram de fase aí, pegaram outros times, né? Ano passado o Olímpia pegou o Fluminense. E esse ano o Peñarol pegou o Botafogo. Eles foram massacrados pelo Fluminense e pelo Botafogo, respectivamente. Então, o problema estava ali no Mengão mesmo, né? Mas melhorou muito o Flamengo com o Felipe Luiz e honrou ali a tradição rubro-negra, não é isso? Daqui a pouco a gente volta para falar mais de Copa do Brasil. Estamos de volta, segundo bloco do Game Talk Home Office. Game Talk que agora também vai participar aí, né, da rádio Pop Hits, rádio FM 88.1, tá? Uma rádio comunitária aqui na cidade do Rio de Janeiro, só pega em alguns bairros, nosso amigo Cláudio Henrique, mas na rádio a gente vai passar a ter participação diária, tá? Mas não com o nome de Game Talk, né? Lá a gente vai atuar o nome de jornada esportiva, mas vai ser eu mesmo ali falando, trazendo as notícias e as novidades para vocês, tá bom? Só um parêntese aí para a galera ligada aqui na Game Talk. Se você acompanha Game Talk e mora, né, nos bairros que pegam a FM 88.1, tem a chance aí de ouvir a gente. Eu vou estar lá participando. Vocês não vão ver minha carinha, mas vão ouvir minha voz, hein? A gente está ampliando aí nossa participação, tá bom? Para trazer sempre coisa nova para vocês. Mas voltando ao tema, título do Mengão, 5 títulos, Copa do Brasil, né? Igualando agora, o Flamengo é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil, né? Ao lado do Grêmio, com 5 títulos. E o Flamengo já fez 10 finais. Sem dúvida, o time que mais participou aí de final de Copa do Brasil. Perdeu 5, né? Assim, foi vice-campeão em 5, mas também ganhou 5. Então, parabéns ao Flamengo, um time, né, grande, de alto nível, tradicional e que também impõe respeito aí na Copa do Brasil, né? Só perde para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ainda é o líder, tem 6 títulos da competição, mas o Cruzeiro ainda está, né, tá voltando aos poucos aí a se reabilitar, depois que virou SAF. Talvez demore um pouquinho aí para o Cruzeiro voltar a ganhar e o Flamengo não, né? Tirando o ano de 2023, que foi bem abaixo, né? Em vários aspectos, o Flamengo não conseguiu nenhum título, mesmo com um grande time e elenco. Esse ano o Flamengo não ganhou, né, a Libertadores e dificilmente vai ganhar o Brasileiro, principalmente agora, né? A tendência é o time dar uma relaxada, até porque já foi campeão nacional, já tem uma vaga direta na Libertadores. Não acredito que o Flamengo
vai reagir, né? Tem uma arrancada aí no Brasileiro e ainda consiga o título da competição. Eu acredito que vai ficar mesmo aí entre o Fogão e o Palmeiras esse título aí, assim como o ano passado, né? Então, parabéns, né, torcedor do Flamengo, aos jogadores, né, aos dirigentes, ao Felipe Luiz, cara pé quente, adorado ali pelos jogadores, né, o Gabigol mesmo, que inclusive se despediu do Flamengo no final, né, agradeceu, falou da sua relação conturbada ali com o Tite, né, que não respeitou como jogador, e realmente como jogador da história do Flamengo, né, o Tite foi ruim, né, não foi legal com o Gabigol, embora o Gabigol tivesse entrado em uma fase mais assim, né, de descenso, digamos, ali na carreira, né, não estava mais no seu auge como jogou em alto nível nos anos de 19, 20 e 21, né? Deu uma caída o Gabigol também, mas o Tite também realmente não foi muito legal com o Gabigol, pela história que o Gabigol tem com o Flamengo, né? De ser decisivo, que mostrou de novo aí, no jogo do Maracanã foi 3-1 Flamengo com os 2 gols de quem? Dele, Gabigol. O cara é marrento, pode ser. O cara é polêmico, mas o cara decide. O cara decide, o cara é fera. E a torcida do Flamengo idolatra e com razão, né? E então, parabéns ao Gabigol, né? Se despedindo aí do Flamengo, vai jogar no Cruzeiro ano que vem. O Cruzeiro que depois que virou SAF também, que esse ano foi vendido aí pelo Ronaldo, né? Pelo Ronaldo Fenômeno, que vendeu a outro empresário, né? O Pedrinho, né? Não é o Pedrinho do Vasco, é o Pedrinho do Cruzeiro. O Cruzeiro está tentando aí montar um time bom aí também. Pode ser campeão da Sul-Americana, o Cruzeiro, né? E pode voltar a Libertadores ano que vem. Em muito tempo o Cruzeiro não jogar a Libertadores. E esse ano tem boa chance. Ou se ganhar a Sul-Americana, ou se de repente conseguir ali uma vaguinha na pré-Libertadores do ano que vem. Cruzeiro que por enquanto, Diniz está lá. Começou a vencer aí no Brasileiro. Será que o Diniz vai treinar o Gabigol? Será que vai dar liga isso aí? Veremos, ano que vem a gente fala sobre isso, tá bom? Então, para finalizar aqui o confronto, no geral, o Flamengo foi bem, o Atlético foi bem, os dois times tiveram muita chance, né? Os goleiros foram ótimos, né? Foram os destaques do jogo, eu diria, tanto o Rossi quanto o Everson. E ali no segundo tempo, ali já no desespero do Atlético Mineiro, um ataque até bem promissor, e foi quase gol do Galo, inclusive. O Flamengo, né, conseguiu defender, recuperou a bola, deu ali no Gonçalo Plata, no equatoriano, né, que foi uma das contratações do Flamengo aí dessa janela de transferência do meio do ano. O Gonçalo Plata fez um belo gol, por sinal, né, um gol de craque. Recebeu ali na frente, tirou ali do zagueiro, driblou o zagueiro com consciência e tocou por cima do Everson. Foi um golaço, né? Mengão 1-0, né? O título que já estava certo. Inclusive a torcida do Atlético estava bem chateada, bem pistola, né? Muitos maus elementos ali começaram a jogar bomba, começaram a jogar copo nos jogadores, nos atletas. Enfim, muita baixaria, muita falta de vergonha, muita conivência por parte de dirigentes, né, do clube ou de funcionários lá do estádio. Enfim, é inimaginável você, no atual conjuntura hoje, num estádio, numa arena, um estádio novo, torcida conseguir acessar estádio portando bomba, portando sinalizador, essas coisas que a gente sabe que só prejudicam o espetáculo, que podem causar sérios danos, ferimentos. Tivemos jornalistas feridos, um inclusive seriamente teve que ir até para cirurgia por conta de irresponsabilidade e mau caratismo de torcedores do Atlético. Acho que não, acho que são mais bandidos infiltrados ali. Então foi uma punição e o Atlético deve até ser punido e merece ser punido, infelizmente, pela imprudência desses mau elementos aí, tá bom? Então é isso, galera, a gente finaliza aqui o segundo bloco, vamos falar agora no terceiro um pouquinho sobre a rodada do Brasileirão. Então é isso, galera, a gente finaliza aqui o segundo bloco, vamos falar agora no terceiro um pouquinho sobre a rodada do Brasileirão. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao Gabigol e parabéns aos dirigentes, né, e à torcida que mais uma vez foram campeãs, tá bom?
Valeu, galera. Até já. Muito bem, voltando aqui para o último bloco da Game Talk. Vamos falar agora da rodada do Brasileirão, 33ª rodada. Tivemos jogos sexta e sábado, 2 jogos na sexta e 7 jogos no sábado. E Flamengo e Atlético Mineiro, né, que a gente falou agora, que acabaram de decidir a Copa do Brasil, vão se enfrentar, por coincidência, vão se enfrentar na quarta-feira, no dia 13, pelo Brasileiro, né? 33ª rodada, desculpe. O jogo vai ser no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. E olha, devido aos acontecimentos lá na NMRV, não sei não, hein? Podemos ter um confronto ali mais pilhado ali, né? Podemos ter confusão, é bom o juiz foi escalado para esse jogo ficar de olho. Porque assim, os jogadores até eles se respeitaram muito, né? Os jogadores de Flamengo e Atlético Mineiro não teve briga séria, não teve baixaria, foi para uma final, foram até poucos cartões, né? Então os jogadores se respeitaram muito, né? Pelo menos isso, né? Tirando o espetáculo pífio da torcida, ou de parte da torcida, né? Ou de parte desses bandidos aí infiltrados, os jogadores se portaram muito bem e agora voltam a se enfrentar na quarta-feira, vai ser o único jogo pendente dessa rodada, né? E os outros cariocas, né? Nós tivemos a derrota, mais uma derrota aí do Fluminense, que jogou sem meio time titular, né? Sem Ganso, sem Arias, sem Cauã Elias, sem até o Fábio, sem o Thiago Santos. O Fluminense jogou muito desfalcado contra o Inter no Beira-Rio, né? O Inter que vem em ascensão aí sob o comando do Roger Machado, já está brigando lá em cima ali também entre os 6, possivelmente deve conquistar uma vaguinha aí na Libertadores, no G6, bem provável que o Inter consiga pelo menos, não sei se vai dar tempo de tentar um quarto lugar aí. Então o Fluminense jogou muito mal, o primeiro tempo foi ridículo, foi mais um jogo de ataque contra defesa, né? O Inter até fez um gol, mas foi anulado pelo VAR, por conta daquela linha de impedimento, aquela linha que às vezes eu não entendo. Eu vejo na TV, revejo, para mim tá na mesma linha, mas lá pro juiz tá uma unha na frente e o gol foi anulado, enfim. Foi até sorte pro Fluminense, o Fluminense merecia ter perdido no primeiro tempo, mas aí logo no início do segundo tempo também tomou um gol do Borré, que foi o mesmo que fez o gol anulado no primeiro tempo. Até no segundo tempo o Fluminense pelo menos não se acovardou, tentou alguma coisa, perdeu alguns gols, o JK entrou, tentou alguma coisa, né? O John Kennedy que, assim como a maioria do time do Fluminense, não é nem sombra daquele jogador que a gente sabe do que ele é capaz, né? Não sei o que está rolando ali com ele, enfim. O John Kennedy perdeu o gol, o Fluminense perdeu o gol, mas ali no final acabou punido e o resultado foi justo, né? O Inter venceu por 2-0, o Fluminense, por sorte, porque os resultados da rodada, no geral, até ajudaram dos outros times que estão brigando ali embaixo, né? O Fluminense não perdeu posição, continua em 14º, porém, a diferença que era para zona de rebaixamento de 3 pontos, agora caiu para 1 ponto, né? Diante dos resultados da rodada. E agora o Fluminense simplesmente pega o Fortaleza, que é o 3º colocado do Brasileiro, uma grande campanha. O Fluminense vai jogar 2 em casa agora, na verdade, né? Depois da data FIFA. O Fluminense vai jogar diante do Fortaleza e depois diante do Criciúma, os 2 jogos em casa. Se o Fluminense não ganhar esses 2 jogos, vai para as últimas 3 rodadas com sério risco de ser rebaixado, né? Escuta o que eu estou falando. Agora, se conseguir ganhar esses 2 jogos aí, eu diria que o Fluminense se livrou desse ano terrível, né? Depois de um ano 2023 mágico. Enfim. E falando de Fortaleza, que vai ser o próximo adversário do Fluminense, né? O Lion tá demais, hein? O Lion pegou o Vasco e amassou o Vasco. O Vasco perdeu de 3-0 na rodada anterior, né? Pro Botafogo, lá no Newton Santos. Foi amassado e foi amassado de novo, só que agora pelo Lion, né? Fortaleza venceu por 3-0, chegou a 63 pontos e se classificou aí para Libertadores. O Lion junto com o Botafogo e Palmeiras e agora o Flamengo também, né, que foi campeão da Copa do Brasil, são os 4 times brasileiros já garantidos aí na Libertadores do ano que vem. Parabéns ao Lion, diretoria. O Juan Pablo Vojvoda, o técnico, é o treinador mais longevo, eu diria. Não sei se é ele ou se é o Abel Ferreira do Palmeiras, mas se ele não é o mais longevo, ele é o segundo mais longevo, tá?
E olha que o Fortaleza teve um ano aí, né, uns 2 anos atrás, o Fortaleza penou, quase caiu no primeiro turno, depois fez um segundo turno de recuperação, conseguiu até uma vaguinha na pré-Libertadores, né? E o Fortaleza não mandou o Juan Pablo Vojvoda embora. Então o Vojvoda conhece o time, conhece os jogadores. O Fortaleza vem fazendo uma grande campanha e merecidamente está lá em cima e vai continuar lá em cima. Isso é certo, certo. Né? E passou pelo Vasco. O Vasco está naquela zona ali do meio, né? Não, nem cai, nem sobe, nem vai para a Libertadores. E precisa melhorar o rendimento, porque vem de 2 derrotas tristes e acachapantes, né? E para finalizar, o Fogão decepcionou, gente. Só a galera, pegou o Cuiabá em casa, né, no Newton Santos lotado. Todos davam como certa a vitória do Fogão, né? Botafogo que já tinha empatado com o Criciúma no Maracanã. O Botafogo fez um golzinho ali no final, mas o Criciúma empatou. Já tinha perdido 2 pontos para o Criciúma, né? E perdeu agora também 2 pontos para o Cuiabá. O Botafogo massacrou, perdeu muitos gols. O goleiro Walter, né, do Cuiabá, foi um dos grandes destaques, mas não conseguiu furar a retranca do Cuiabá. O Cuiabá fez aquela cerinha, fez o seu joguinho. O Cuiabá, que é uma incógnita, né, que é um time que está lá embaixo, provavelmente vai cair, mas que fora de casa consegue melhores resultados do que em casa. Esse é o Cuiabá, né? E o Botafogo não conseguiu vencer, viu a sua diferença para o Palmeiras cair para 4 pontos, né? Porque o Palmeiras derrotou o Grêmio ali por 1-0, né? Na Bacia das Almas também. O Palmeiras que vem de 2 resultados ruins, né? E agora a diferença caiu para 4 pontos. Ainda tem uma gordurinha, mas eles ainda vão se enfrentar, né? Palmeiras e Botafogo ainda se enfrentam na 36ª rodada. E se continuar essa diferença aí, né? Vamos supor que o Palmeiras ganhe do Botafogo. E aí a diferença vai cair para 1 ponto, né? Isso se continuar esse cenário do Botafogo e o Palmeiras ganhando seus jogos, né? E aí vai ficar disputado não, brasileiro. As 2 últimas rodadas vai pegar fogo, né? Mas é isso, galera. Então a gente encerra aqui o Game Talk de hoje. Para a semana, né, nós não vamos ter jogos do Brasileiro, só vamos ter o Flamengo e Atlético, como eu disse aqui, que o jogo é atrasado. Mas teremos data FIFA e teremos mais 2 jogos da seleção brasileira, né? Seleção brasileira que na última data FIFA venceu seus 2 jogos, né? Mas pegou adversários mais fracos, que foram Chile e Peru. E agora o Brasil pega a Venezuela, que é um time interessante, não é um timaço, mas é um time interessante, jogo fora. Vai ser um jogo bem difícil e depois recebe o Uruguai, né? Um jogo no Brasil. É um clássico. O Uruguai vem caindo nas últimas rodadas, mas é um clássico. Então esses 2 jogos com certeza vão ser bem mais difíceis. E a gente vai estar aqui junto de vocês, tá bom? Via Game Talk pelo YouTube, via Pop Hits lá no nosso Jornada Esportiva, para falar sobre a seleção brasileira, tá bom? Também, tá bom, galera? Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço a todos. Parabéns, Flamengo, pelo título. A gente volta a qualquer hora. Fui!